Senhoras e senhores, a gente vai falar aqui do que poderia ser o assunto da semana. Aconteceu logo depois da última live e eu já comecei a estudar e ver as coisas aqui porque eu achei que ia ser o grande assunto da live, mas obviamente, senhor Musk e senhor Trump decidiram brigar ontem, então você nem lembra mais disso aqui, que é o seguinte: a gente vai falar sobre o ataque da Ucrânia à Rússia, um ataque surpresa a bases russas usando drones. Você deve ter visto essas imagens aqui, ou pelo menos algumas delas, que eles não só fizeram, mas filmaram também, que são os drones atacando aviões de guerra, bombardeiros russos, num ataque que deixou o mundo em choque, né? Olha aí, um deles indo direto em cima do avião e o outro filmando vários aviões já com fogo aqui, pegando fogo, danificados ou destruídos. Segundo a Ucrânia, eles atingiram 41 aeronaves. Segundo os Estados Unidos, eles atingiram 20. Dessas 20, 10 foram destruídas e outras foram danificadas. E segundo os russos, nenhuma nave foi destruída e as que foram danificadas podem ser consertadas. Claro, essa é a visão da comunicação de guerra, meus amigos. Exato. E Cada um fala o que quer, você tira a média. E você tá vendo aqui esses drones, você tá vendo, obviamente, que começa o voo e em determinado momento ele para, porque é o drone se chocando. O drone tá carregando explosivos, tá? E ele tá se chocando contra esses aviões. E esse ataque foi feito de forma surpreendente, porque o que eles fizeram foi, eles colocaram na parte de cima de caminhões que estavam carregando containers, né? Caminhões que carregaram containers para dentro da Rússia, e na parte de cima desses containers, eles colocaram drones escondidos. Se você pegasse o container assim, talvez você nem notasse que no teto do container, a parte de dentro dele era um pouco mais baixa do que deveria. É porque você tinha os drones ali. Eles, junto com, obviamente, pessoas que ajudaram eles dentro da Rússia, estacionaram esses caminhões perto dessas bases, cerca de 2 milhas, se eu não me engano. E aí, dado o momento certo, eles acionaram remotamente essas tampas desses containers, elas deslizaram e abriram para os drones saírem e atacarem os aviões. Cavalo de Troia. Foi isso que eles fizeram. Foi a mesma estratégia. Basicamente. E aparentemente a tecnologia que eles usaram de drone foi uma mistura de controle manual. Eu não sei qual é o processo aí de você conseguir controlar um drone desse à distância, mas também ele envolveu inteligência artificial, principalmente nas últimas etapas de movimentação do drone para atingir a aeronave. Eles podem ter passado por algum lugar que tinha complicação no sinal, você pode usar essas coisas que interrompem o sinal de comunicação do drone. É uma coisa que está sendo usada muito na guerra agora. E a partir daí você pode passar o controle para o drone, pelo menos é isso que eles deixaram entender aqui, para poder fazer os últimos passos do ataque de forma autônoma. Ele consegue identificar um avião e falar, é ali que eu tenho que ir, entendeu? Aparentemente foi uma mistura dessas duas formas, tá? E aqui tem uma imagem que eles fizeram dos drones decolando. A galera começou a ouvir barulho de drone. Eu não vou colocar o áudio aqui, mas um drone passando e indo em direção à base. Você viu ali? E ali o drone levantando do treco. Mostraram o caminhão tudo. E aí as forças começaram a atirar e tal. Se você ver o caminhão aqui, ó, o container aqui, ó, aparentemente nesse aqui, ó, o teto deslizou pra fora. O teto saiu e aqui eles estão decolando. E a galera ali embaixo começou a tentar dar tiro e coisa do tipo no drone, né? Você vê uns barulhos de tiro aí quando você vê o vídeo original. Não é mais fácil entrar lá no container? Se bem que é bomba, né? Você não pode entrar no container, senão dispara tudo. Meu Deus do céu, é verdade. É verdade. Atira de longe. Ainda assim perigoso, né? Mesmo assim, pode ver algum detrito em cima de você e tal. É isso daqui que eles estão mostrando agora. E você tem aquelas imagens que a gente tinha visto antes e tal, dos drones. E aqui como os drones funcionaram, tá, gente? Os caras explicaram tudo, gente. Eles mostraram depois como funcionou. Eles montaram esses drones com explosivos. Na verdade, tem mais de um tipo de explosivo. E aí eles fizeram todo o planejamento das bases e tal. E eles lançaram dessa forma. É uma coisa impressionante mesmo que eles tiveram que fazer aqui. E aqui a gente tem imagens da destruição agora, imagem de Telegram, que alguém postou fazendo a comparação, mostrando as aeronaves, né? As aeronaves destruídas são bombardeiros russos, mostrando o avião e mostrando depois a destruição. E a gente tem aqui também, ó, os lugares que foram atacados. Teve uma base aqui no norte, perto da Finlândia. Teve 2 bases que provavelmente devem servir mais para ataques dentro da Ucrânia. E eles atacaram também uma base que fica ao norte da Mongólia. Esse daqui foi um ataque extremamente,
Deve ter sido a logística dele muito complicada. Eles planejaram por muito tempo esse ataque. E do que eles confirmaram até agora, tá? Esse ataque, ele mirou aviões bombardeiros, principalmente aviões que você voa por cima do lugar, ele abre e a bomba cai. Basicamente, aquela coisa. Vamos colocar desse jeito assim. Não é exatamente isso, mas vocês entenderam. É para jogar bomba nos lugares. A Laura perguntou, pois é, por que explicar como fizeram? Porque a Rússia ia descobrir no segundo seguinte. Não faz sentido não mostrar isso. E é uma propaganda boa de como somos inteligentes. Porque boa parte do resultado que ele estava esperando com esse ataque é moral. Vamos deixar bem claro. É moral. Por quê? Porque calcula-se que a Rússia tenha 67 bombardeiros na frota dela. A gente não sabe que estado de conservação. E é estimativa, tá? Quantos deles estão operacionais? A gente não sabe. Esse negócio, se conseguiu destruir 20, é uma coisa muito relevante. Vai demorar muito tempo para a Rússia repor esses aviões. Por quê? Porque são aviões de fabricação soviética, que não são feitos mais. Eles tiveram a fabricação deles interrompida na década de 90. A gente vai falar de cada um aqui. Então você complica demais, porque eles vão ter que arrumar um outro jeito, tá? De fazer alguma coisa que cumpre a função desses bombardeiros. E mostrar também é uma assim, olha, a gente fez isso com um clipe de papel e uma tampa de caneta Bic, basicamente. Olha como a gente lidou com poucos recursos aqui e destruímos a sua frota. Causa um impacto, né? Não teve gasto pra gente causar esse dano significativo para vocês. Isso também é uma mensagem, sabe? Tentaram estimar muitos custos de quanto isso custou para a Rússia, né? Em termos do que ela perdeu. Eu vi um número de 7 bilhões. Porém, é um ataque que deve ter custado na casa dos milhões, baixo. Para a Ucrânia. Para a Ucrânia. Então, é um ataque extremamente custo-eficiente, tá? Mas vamos lá, dos aviões que foram destruídos. Os principais são 2 modelos de bombardeiros. Esse é o Tupolev Tu-95, na verdade 95MS, se eu não me engano, que é um modelo modernizado dele. Esse daqui é um avião, tem até os dados dele aqui. Ele foi manufaturado pela primeira vez em 1952, parou em 93 com a queda da União Soviética, e ele foi introduzido em 1956. E o outro é esse daqui, que é o Tupolev Tu-22M, que é um outro bombardeiro também, que também é da era soviética, foi introduzido em 72, fabricação parou em 93. Mas também existem notícias que precisam ser confirmadas de que aviões tipo esse Antonov aqui também foi destruído. Esse não é um bombardeiro, esse daqui é para transporte. De carga, né? E teve esse outro aqui também, que esse daqui é basicamente esses aviões de radar para poder fazer monitoramento e você ter conhecimento do campo de batalha e ter aviso prematuro sobre coisas que vão acontecer, que também é soviético, né? Mas esse daqui, se não me engano, 2 desses daqui tem indícios de que foram atacados, e um desse daqui em um dos ataques, mas são coisas que precisam ser confirmadas ainda. E outros nomes que surgiram na internet, obviamente, a gente nunca vai ter todos os detalhes, né? A não ser que, sei lá, o governo americano por foto de satélite consiga confirmar e libere a informação, porque dos russos mesmo a gente não vai ver nada, e não foi todos os ataques com câmera, né, que a gente tem vídeo dos ucranianos, e mesmo que tenha, a gente não consegue fazer o assessment completo de que a aeronave foi potencialmente destruída ou danificada do jeito que dá para consertar e tal, e a gente também não sabe o nível de funcionamento dessas aeronaves. Eles podem ter atacado uma aeronave que eles estavam mantendo lá só para ter peça reserva para consertar as outras, porque esses aviões não são mais fabricados. Mas por que essa coisa é tão importante? Eu quero só tirar um pouco do pensamento da galera, porque esses aviões são antigos, né? O mais antigo aqui a gente está vendo o ano de introdução dele em 1956. Esses aviões, esses bombardeiros grandes desse jeito, eles não perdem a função deles muito rápido. Tá? O que você pode fazer é modernizar, colocar novos equipamentos, aparelhos nele, coisa do tipo, computador e tal, mas em termos da física de como ele é construído, da construção dele, ele continua totalmente usável. Só para vocês terem uma ideia, o B-52, que é um bombardeiro que até hoje é muito importante nas Forças Armadas Americanas, ele é usado até hoje nas Forças Armadas Americanas. Ele foi fabricado pela primeira vez em 1952. A fabricação dele parou em 1962 e até hoje ele é usado, tá? Tem tipo 70 e tantos entre as Forças Armadas Americanas. Por quê? Porque ele não perde a função dele. Tem áreas do equipamento militar que se beneficiam demais de serem renovadas. Sua tecnologia de caças, por exemplo, tá?
essas coisas do tipo. Só que desses bombardeiros em específico, a coisa não mudou tanto assim. Aqueles lá continuam valendo. E isso para a Rússia foi um golpe muito grande. Obviamente que ela não vai conseguir repor tão cedo e são, pelo que eu li aqui, bombardeiros que foram inclusive usados em ataques à Ucrânia. Eu vi pelo menos isso em uma reportagem só, tá, gente? Eu não consegui confirmar isso em outra. Então isso é extremamente complicado para eles. O grande problema disso tudo é que esse golpe foi, em grande parte, apesar de ser um dano grande para a Rússia, o efeito moral dele talvez seja maior do que o prático, tá? Para essa guerra da Ucrânia. Principalmente que a gente está vendo a Rússia também transicionar para esse tipo de armas mais modernas, entre aspas, tipo drone, coisa tipo. A Rússia está usando isso à torta e direito na Ucrânia também. Não é só a Ucrânia que está usando o drone, tá, gente? Então, assim, isso é um problema sério e coloca questões para essa guerra na Ucrânia. O que vai acontecer? Aparentemente, o Putin não quer negociar. Ele não está disposto a negociar de fato. Esse ataque aconteceu um dia antes da negociação. Um dia antes, uma rodada de negociação. E foi uma demonstração de nós temos o que apresentar para vocês nessa barganha aqui. O que a Ucrânia pode estar querendo fazer, além da questão moral, primeiro, é mostrar para o mundo que eles têm capacidade de combate, porque eles dependem de doação externa para manter o esforço de guerra deles, e nenhum país ou nenhuma população vai apoiar uma causa perdida. Então, a partir do momento que eles estão mostrando que pelo menos eles têm alguma capacidade de combate, se não for por força, seja pelo menos pela esperteza, você pode melhorar essa relação. Mas, diretamente com a Rússia, você tem uma questão também. A Ucrânia pode falar assim, o custo dessa guerra para você, a relação do custo dessa guerra pode mudar. Porque eu posso começar a atacar, inclusive, a sua infraestrutura para poder conter, dissuadir as grandes potências. Se a Ucrânia começa a atingir avião, por exemplo, que tem capacidade de carregar ogiva atômica e coisa do tipo, que faz parte da estrutura de dissuasão nuclear da Rússia... Acho que tem que explicar o conceito. Vamos lá. Eu vou explicar isso muito mal. Você que estuda estudos estratégicos, tampa o ouvido agora, eu vou fazer o melhor que eu consigo, tá, gente? Não é minha área. A Rússia está fazendo essa guerra com a Ucrânia, mas obviamente ela tem outros interesses de segurança. Ela quer se proteger da Europa, né? Ela quer também se proteger dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um acesso bem rápido à Rússia via Ártico, via Alasca e coisa do tipo. Então, o que acontece? Esses aviões fazem parte dessa estrutura de dissuasão também. Não esses em específico aqui, mas quando a gente fala de dissuasão nuclear, principalmente, provavelmente tem um outro modelo desses que deve ser o equivalente, que pode carregar ogivas nucleares. Que é o seguinte, para você causar o chamado de dissuasão nuclear, você tem que ter a sua capacidade de responder a um ataque do inimigo, tá? De forma que você fala para ele, implicitamente, não me ataca, porque se você me atacar, eu vou te atacar desse jeito. Mas a sua capacidade de atacar ele tem que ser crível. Eu estou explicando aqui com dissuasão nuclear, mas aqui entra também na capacidade de dissuasão convencional, tá? Quando você está sob uma ameaça de ataque e coisa do tipo, você mobiliza todas as suas armas para fazer essa contenção, para fazer essa dissuasão. Uma delas que foi usada muito na guerra, você coloca os seus aviões no ar com ogivas nucleares voando perto do território do inimigo, né? Se acontecer alguma coisa, você fala assim, você dá a ordem, aí o seu piloto vai lá, em vez de dar a volta, ele entra no território do inimigo para jogar essas ogivas. Essa é uma das formas. Submarinos nucleares é outra forma também. Você pega seu submarino nuclear e estaciona perto de uma costa na qual você possa atacar o inimigo. Tem outras também, os seus mísseis também, né? Sua tecnologia de mandar um míssil intercontinental atacar o outro país e tal. E acaba que o custo da guerra, o que a Ucrânia está impondo para a Rússia, é o seguinte, se essa guerra continuar, eu não vou te causar só o dano aqui da galera que está vindo me atacar, do que você está mobilizando para atacar a Ucrânia. Eu vou atacar a sua estrutura que você está usando para poder lidar, fazer a dissuasão das grandes potências. Vou escalar esse negócio. Vou aumentar os custos da guerra para você. Consideravelmente. Consideravelmente. Se isso é um custo tão alto, tá? E isso eu estou fazendo, pode ser isso um dos raciocínios também, tá? Se você não quiser pensar só disso como tendo um impacto moral. Mas é um custo alto o suficiente para fazer a Rússia mudar de ação de qualquer forma? Eu não sei, tá? Mas obviamente que é um custo. Isso daqui não é inegável, tá? Não é um negócio que você... Nada a ver. É um golpe grande na Rússia. Agora, o grande problema da guerra, o que a gente está vendo agora, é porque a Rússia não quer negociar porque ela tem possibilidade de ganhar a guerra no campo de batalha. Eu vi uma análise sobre isso aqui agora, eu não tenho todos os detalhes, tá, gente? Mas eu tentei me informar aqui para a live, que é o seguinte. A Ucrânia está lutando agora
Obviamente que eles têm o apoio europeu também em várias coisas, mas aparentemente eles estão lutando nas últimas pernas de doações e ajuda do governo Biden ainda, que tinha sido aprovado lá atrás. Acabando essa ajuda, a Rússia tem a expectativa de que o governo Trump não vai renovar. Então, o que eles podem fazer é sentar e enrolar agora. Jogar na retranca. Não jogar na retranca, continua atacando, eles estão ganhando. Mas, eventualmente, a Ucrânia vai ter que ceder na frente, porque eles não vão ter mais os meios de poder lutar contra a Rússia, porque... Vai ter exaurido. Vai ter exaurido os recursos, porque o governo Trump não vai dar o apoio. Quem fez esse comentário específico foi o Mersheimer, não vou tirar o mérito de ninguém. Parece que o que a Rússia vai tentar fazer agora é ganhar a guerra no campo de batalha, porque eles estão ganhando atualmente, muito lentamente, com um custo muito alto. Porém, quando você começa a ver o fim dessa ajuda americana, a capacidade de combate dos ucranianos diminui demais e a Rússia pode, de fato, vencer no campo de batalha. Começo da guerra, a Rússia estava totalmente desorganizada. Por quê? Foram anos de corrupção, né? Aquela coisa assim, precisa dar arma para munir os soldados em tal lugar. Vai lá no galpão pegar a arma, o cara que tinha que gastar o dinheiro para poder fazer a manutenção da arma desviou para outra coisa, estão todos enferrujados e coisa do tipo. Teve todo um problema de organização das tropas, de como você articulava o funcionamento das forças, mas a Rússia aprendeu do jeito mais difícil. E, eventualmente, a treca começou a funcionar. E a Ucrânia começou a ter problemas, porque a população é muito menor, a quantidade de homens para lutar é muito menor também. E também os recursos são muito menores, porque depende de ajuda internacional, né? Governos aí que eles precisam da ajuda agora, mas o governo senta e a gente tem que discutir isso aqui, vai no parlamento de um país e tem um problema e tal. E a Rússia está vencendo atualmente, lentamente, tá? Mas é inegável. O que a Ucrânia está tentando fazer agora, diferente de outros períodos da guerra em que eles recuperaram território, o que eles estão tentando fazer agora é conter o avanço russo, diminuir a velocidade. Mas eu acho que tem a possibilidade de a Rússia vencer essa guerra no campo de batalha agora, se o Trump decidir que não é uma coisa com a qual ele quer lidar. E deu sinais disso, né? Vocês acham que em algum momento pode haver o lançamento de uma bomba nuclear? Perguntou o Lucas. Eu acho que não, porque a gente está vendo uma potência nuclear lutando contra uma não nuclear. No caso, a Ucrânia não tem bomba atômica. A Ucrânia abriu mão das bombas atômicas dela no acordo lá para poder se separar da União Soviética e tal. O negócio é que ninguém quer usar a bomba atômica porque os efeitos disso são imprevisíveis para o mundo. É um buraco no qual ninguém quer colocar a mão. O Putin pode falar de bomba atômica que pode usar, que vai ter escalada atômica. Não. O mundo que é criado pelo uso da bomba atômica é um mundo de resultados imprevisíveis. Absolutamente não. Ninguém vai ser louco. Tá? Ninguém vai ser louco. Gente, todos eles são meio loucos, mas aí tem que ver o nível da loucura se algum tá rasgando nota de 100, né? E parece que até agora ninguém tá rasgando nota de 100, então não é um nível de loucura pra apertar o botão. É isso, não é? Porque louco eles estão que meio que são, né, meu bem? Bomba atômica, gente, não é... Olha, usou uma bomba atômica e agora? É tipo assim... Na hora que ele apertar o botão lá, o outro aperta do lado de cá também, pra cima dele. É um resultado, é uma coisa que não... É um resultado no mundo que não dá pra prever. O dia, se isso acontecer, a história da humanidade é outra. Ninguém quer entrar lá. Porque você pode ter uma escalada, de fato, de um conflito atômico. Aí não é uma bomba atômica só que é usada. Ninguém quer entrar nesse universo. Todo mundo tem bomba atômica para não usar. Tá? Quer dizer, a partir do momento que mais de um país no mundo tem bomba atômica, quando um país só tem, você pode usar, porque ninguém pode responder. Mas a partir do momento que 2 tem, ninguém quer usar bomba atômica, porque você pode escalar uma guerra atômica. E aí você pode ter a destruição do planeta. Ninguém quer. Por isso que a única vez que a gente viu bomba atômica usada, tá, em guerra, era quando um só tinha. Porque ninguém pode responder. Aí você pode usar. O mundo com uma bomba atômica usada hoje em dia é um mundo imprevisível.